Esta é a aula número 2, e nesta aula nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele fala, ou ele tem como tema, né, a redenção e organização do povo de Israel como o povo da aliança. Então nós temos a redenção, que é a mesma coisa que salvação, é a mesma coisa que resgate, né, do povo de Israel, e temos também a organização do povo de Deus em uma nação, né? O povo se organiza de modo a se tornar uma nação. Esse é o tema do livro de Êxodo. Aqui nós temos uma conexão entre os livros de Gênesis e o livro de Êxodo. Nós aprendemos no livro de Gênesis que houveram personagens principais, né? Abraão, depois Isaac, e aí Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, né? E também os 12 filhos de Israel. Um desses 12 filhos era José, e José foi um homem que foi traído e foi injustiçado pelos seus irmãos, né? Ele foi vendido como escravo e foi vendido como escravo para uma terra distante, a terra do Egito. Ali no Egito ele se tornou, além de escravo, depois prisioneiro, e embora sofrendo tantas aflições, ele manteve a aliança com Deus, ele manteve a esperança em Deus, de modo que Deus exaltou José lá na terra do Egito, e ele se tornou a segunda pessoa mais importante, mais poderosa de todo o Egito, estando sujeito à autoridade apenas do próprio faraó. O tempo passou e lá na terra de Hebrom, na terra de Canaã, onde estavam a família de José, assim como em toda a terra, houve uma fome muito grande. E apenas no Egito havia comida, apenas no Egito havia condições de vida, né? E a família de José, os seus irmãos, eles vieram até o Egito para implorar por comida, implorar para poder comprar comida e, portanto, sobreviver. E assim aconteceu o reencontro dos seus irmãos com José. Houve uma grande reconciliação e José recebeu ali a sua família, o seu povo na terra do Egito, e eles passaram a viver ali com José, aos cuidados de José. Então foi assim que os israelitas eles chegaram até a terra do Egito. José morreu, né, no último capítulo de Gênesis, assim como Jacó e toda aquela geração, né, a geração passou, e agora nós começamos o livro de Êxodo com o povo de Israel no Egito, sendo escravizado. Eles se tornaram escravos dos egípcios. Aqui nós temos um resumo do livro de Êxodo, né? O nome Êxodo ele significa uma saída, né? Uma imigração. E este livro ele fala sobre o crescimento, né, dos israelitas em um número muito grande, né, em relação à população, e eles cresceram durante a escravidão no Egito. Moisés ele aparece agora, né, na história da Bíblia, ele aparece nessa história do livro de Êxodo, e Deus ele aplica sobre o Egito pragas, né, para que possa libertar o seu povo e possa também manifestar a sua glória, o seu poder. Depois disso, o povo recebe a lei lá no Monte Sinai, e a conclusão do livro, ela aparece aí com uma descrição sobre instruções referentes à adoração, como se deve adorar. E essas instruções estão ligadas à lei de Moisés, ao que ficou conhecido como a lei de Moisés. O livro de Êxodo é o segundo livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros das escrituras judaicas, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. O autor do livro de Êxodo é Moisés, e o período em que aconteceu essa história foi do ano 1650 até 1500 antes de Cristo. Nós temos também a cristologia apresentada no livro de Êxodo, né? Embora o livro de Êxodo não traga nenhuma profecia, né, nenhuma ocorrência profética sobre Cristo, sobre Jesus, o livro traz figuras que representam Jesus. O livro traz tipos
né, que prefiguram a pessoa de Cristo. Como exemplo, nós temos o próprio Moisés, né, que sacrifica a sua posição real, a sua posição em um palácio, para poder libertar o seu povo. E isso é confirmado no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24 até o versículo 26. Depois nós temos também o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascal, né, que também tipologicamente prefigura Jesus, prefigura Cristo. Isso também pode ser confirmado no livro de João, capítulo 1, versículo 29. E nós temos também, né, a história sobre algo chamado de maná. Né? O maná é o pão que desceu do céu, na história de Êxodo, e também prefigura Cristo, também é um tipo de Cristo. Isso pode ser confirmado no livro de João, capítulo 6, versículo 32 e 33 e 58. Então, nós temos aqui os tópicos que são abordados no livro de Êxodo. A primeira parte do livro de Êxodo fala sobre a saída, e nessa parte a ênfase é dada ao poder de Deus, né? ênfase do poder de Deus ao libertar o povo de Israel, ao libertar o seu povo e guiá-los com todo o seu cuidado através do deserto. A segunda parte fala sobre a lei, então a ênfase aqui é nos princípios de Deus, e fala sobre a aliança sendo estabelecida entre Deus e o seu povo, que acontece através da obediência aos mandamentos que são estabelecidos por Deus. A terceira parte fala sobre o tabernáculo. Essa parte dá ênfase à presença de Deus no meio do seu povo e fala também sobre quais são os requisitos que o povo de Deus precisa atender para que essa possibilidade aconteça, para que a presença de Deus no meio do povo ela aconteça. Então, aqui no esboço do livro de Êxodo, nós temos a primeira parte, é a saída, ênfase do poder de Deus, e aqui nós vemos a aflição do povo de Israel na terra do Egito, a sua servidão, como eles servem como escravos, né, ali os egípcios, e o preparo de Moisés, o chamado de Moisés. Vemos também nessa primeira parte as pragas sendo aplicadas sobre o Egito e o endurecimento do coração de Faraó. Então nós percebemos que o povo de Israel ele está oprimido, eles estão sofrendo uma grande opressão pelos egípcios, né, sendo escravizados de um modo duro, de um modo severo. E o povo de Israel, depois de 400 anos de escravidão, ele decidiu clamar ao Senhor. O povo decidiu clamar a Deus. E o clamor chegou até Deus, Deus ouviu, e Deus decidiu levantar um libertador para o povo de Israel que estava cativo, que estava escravo na terra do Egito. Essa opressão do povo do Egito ela era tão grande que, devido à multiplicação do povo de Israel, o povo de Israel ele começou a crescer muito na terra do Egito. Os egípcios se sentiram ameaçados por eles, né, em relação a domínio, começaram a ficar com medo desse povo ficando tão numeroso, e eles decidiram matar todos os meninos, todas as crianças que nascessem e fossem um menino, eram lançados no rio para serem mortas, para que o povo parasse de se multiplicar e formasse um exército ali. Né? Então, chegou a esse ponto. Numa ocorrência assim, né, em que os meninos estavam sendo exterminados, executados, nasceu um menino também chamado Moisés, no meio de Israel, no meio do povo de Israel. Né? Quando a mãe de Moisés percebeu que ele ia ser morto, que ele ia ser executado, ela colocou ele num cesto e colocou ele no rio, né, dentro desse cesto. E ele foi navegando, né, pela direção de Deus, como Deus já tinha um plano na vida de Moisés, ele foi navegando até esse cesto chegar a uma parte do rio onde estava a princesa do Egito, a filha do faraó. A filha do faraó encontrou o bebê Moisés e o criou como sendo seu filho. Então Moisés, essa criança, começou a ser criada dentro do palácio real, né, como herdeiro real do trono de Faraó. Quando Moisés se tornou um adulto,
Ele conhecia a sua história, ele sabia que aquele povo escravizado pelos egípcios era o seu povo. E um dia, quando ele viu um soldado egípcio agredindo ali um israelita, né, de modo severo, ele atacou aquele egípcio e acabou matando aquele homem. Por causa disso, Moisés se tornou aí uma ameaça, né, no meio do povo egípcio, e ele teve que fugir da terra do Egito. Ele fugiu, foi para uma terra distante, chamada Midian, e ali Deus começou a falar com Moisés que ele deveria voltar e libertar o povo do Egito. Moisés ele voltou, depois de muitos anos, ao Egito, e quando ele solicitou ao faraó que libertasse o povo de Deus, para que o povo pudesse adorar a Deus, faraó, ele se endureceu, o faraó ele recusou. E por causa disso, Deus aplicou sobre o Egito as pragas, as 10 pragas, que nós vamos ver aqui em seguida. A primeira praga que foi aplicada sobre o Egito foi que Moisés ele tocou com seu cajado no rio, né, no rio Nilo, e ele se tornou em sangue, e toda a água que estava disponível no Egito se tornou em sangue. Essa praga ela não atingiu o povo de Israel, que estava ali também, né, próximo, na terra de Gósen. Então, o povo de Israel não sofreu nenhuma das pragas, apenas os egípcios, e Faraó se recusou, durante as pragas, a libertar o povo de Deus. Então, a primeira praga, a água se tornou em sangue. Na segunda praga, Moisés estendeu seu cajado e surgiram rãs por toda parte, né? Cobriram toda a terra do Egito, os fornos, e tiraram ali a paz daquele povo. Na terceira praga, o pó da terra ele se tornou como piolhos, né, e atacou tanto animais como homens, de modo que eles sofriam com esse ataque de piolhos, né, devido à mudança, às doenças que causavam aí na sua pele, né, na superfície da pele. A quarta praga, Deus ele enviou moscas, né, que encheram aí todas as casas dos egípcios. Depois, a quinta praga, ela veio sobre os gados dos egípcios, que causaram a morte dos gados e uma destruição, né, na economia aí do Egito por causa dessa praga. Depois, a sexta praga fez com que surgissem úlceras, espécies de úlceras sobre a superfície das peles, né, dos egípcios e também dos seus animais. Essas úlceras, elas rompiam, né, inflamavam e causavam uma perturbação grande aí no meio do povo do Egito. A sétima praga foi uma chuva de granizo e tempestades, né, que faziam com que surgissem nos céus relâmpagos, raios que cortavam os céus em todas as direções e aí destruíam animais, destruíam pessoas, plantas, né, assolavam a terra do Egito. A oitava praga foi o envio de gafanhotos, que devoraram o restante aí, o que sobrou das vegetações dos egípcios. A nona praga fez com que acontecessem trevas sobre o Egito, ou seja, a luz do sol não apareceu durante 3 dias, houve uma escuridão repleta apenas sobre a terra do Egito. E depois dessas 9 pragas terem acontecido, Faraó não libertou o povo de Deus. Então, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos dos egípcios. O que significa isso? Essa praga ela mataria todo o primeiro filho de todas as famílias dos egípcios, inclusive dos animais, né? Para que o povo de Deus eles não sofressem essa praga, para que eles não sofressem essa assolação da morte do primogênito, Deus ordenou, né, que os israelitas eles pegassem um pouco de sangue de um cordeiro e passasse ali nos umbrais das portas, passasse ali nas vigas laterais e nas vigas superiores das portas, para que o anjo, né, quando passasse para poder executar essa praga, né, da morte do primogênito, ele passasse direto, né, nas casas dos israelitas e não aplicasse essa praga sobre os israelitas. Depois dessas 10 pragas, Faraó ele cedeu e ele permitiu
né, que o povo fosse liberto da terra do Egito. Então, a próxima parte, nós temos agora o livramento de Israel. Nós temos também a instituição da Páscoa, né, o que foi a Páscoa, a partida apressada do povo de Deus, da terra do Egito, rumo ao deserto, né? E depois, no final, o cântico de louvor e celebração, algo que ficou conhecido como o cântico de Moisés. Então, os egípcios deixaram ali que o povo de Israel saísse, né? Mas antes tinha acontecido aquela coisa da última praga, que foi a morte do primogênito, e essa praga ela tem uma relação muito grande com a Páscoa. Você vai entender o que é a Páscoa. Na verdade, a palavra Páscoa ela significa passagem, significa passar direto, não é? Então, novamente, o anjo, quando ia executar, né, a penalidade, a praga da morte do primogênito, ele passava direto por causa do sangue do cordeiro que estava ali exposto nas portas dos israelitas. Então, aquele cordeiro que ele era sacrificado, né, para que pudesse ter o seu sangue usado nas portas, ele era assado, né? Isso é a Páscoa, ele era assado e ele era consumido, ele era comido ali pelos israelitas, pelas famílias, né? E esse cordeiro ele era comido junto com ervas amargas e também com pães feitos sem fermento, né? Então, o cordeiro assado, ervas amargas e pães sem fermentos era a celebração da Páscoa, era um ritual da Páscoa ordenado pelo próprio Deus. Essa prática da Páscoa ela se estendeu pelas gerações seguintes e até o dia de hoje ainda é celebrada a Páscoa do Senhor. Quando o povo de Israel ele deixou o Egito, Faraó se endureceu novamente, teve seu coração endurecido novamente e decidiu perseguir o povo de Israel, de modo que o povo ficou encurralado, né, entre o Mar Vermelho e rochas, e eles não tinham para onde ir. Nesse momento, Deus operou mais um sinal milagroso. Ele abriu o mar e o povo conseguiu passar através do mar. Os egípcios eles perseguiram o povo de Israel por entre o mar e Deus ele fechou o mar sobre o povo egípcio e eles foram praticamente ali exterminados por causa dessa perseguição contra o povo de Israel. Quando essa jornada terminou, eles atravessaram o Mar Vermelho. Moisés ele escreveu o que ficou conhecido como o Cântico de Moisés, um cântico de vitória sobre os seus inimigos, os egípcios. Então agora nós temos uma parte em que mostra a jornada de Israel até o Monte Sinai. Ali vai aparecer o poder de Deus para prover, para providenciar o que os seus filhos precisam, o poder de Deus para proteger e também o conselho de um homem chamado Jetro. Depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, eles seguiram rumo ao deserto, e no deserto não existe comida, não existe proteção, porém Deus ele manifestava a sua proteção, no meio do seu povo. Durante o dia em que o sol é escaldante, Deus ele estava presente no meio do seu povo numa forma de nuvem, uma coluna de nuvem e acompanhando o povo. E durante a noite, onde o frio é extremo, Deus ele estava presente no meio do seu povo numa coluna de fogo. No deserto também não existe comida e chance nenhuma, de sobrevivência, nem água. Por causa disso, Deus proveu para o seu povo a comida que foi o pão que desceu do céu. Chovia pão do céu sobre a terra e o povo passou a sobreviver daquele pão que desceu do céu, que ficou conhecido como maná. O povo começou a se organizar e o povo era muito numeroso, e Moisés ele tinha um trabalho muito grande. Moisés, que liderava o povo, tinha um trabalho muito grande de julgar as causas do povo. Isso tornou a vida de Moisés muito exaustiva, foi muito difícil para ele conseguir manter essa posição.
E aí o sogro de Moisés, um homem chamado Jetro, deu um conselho para ele, para que ele se organizasse de modo a estabelecer líderes, né, que pudessem julgar causas menores, causas mais simples, né, e só as causas mais complexas chegariam até Moisés. Esse conselho de Jetro fez com que também o povo de Israel, de modo fundamental, começassem aí a se organizar. Então essa é a primeira parte do livro de Êxodo, que é a saída, ênfase do poder de Deus, que vai do capítulo 1 até o capítulo 18 de Êxodo. A segunda parte do livro de Êxodo fala sobre a lei. Então a ênfase aqui é sobre os princípios de Deus, e essa parte vai do capítulo 19 até o capítulo 24. E nós temos aqui a aliança que é proposta pelo Senhor, aliança proposta por Deus. Depois nós temos os mandamentos, que são mandamentos espirituais e mandamentos também morais, né? Fala sobre o relacionamento prioritário do homem com Deus, a prioridade que nós temos que dar para o nosso relacionamento com Deus. Depois, o relacionamento apropriado com o próximo. Isso é o que foi ensinado aí para o povo de Israel no livro de Êxodo. Também, né, alguns mandamentos voltados sobre o relacionamento sacerdotal de Moisés. Moisés é tido pelo povo como sacerdote, estabelecido por Deus, no meio do povo como sacerdote, e como mediador, ou seja, como intermediário entre o povo e Deus. Moisés, depois de atravessar o deserto aí do Sinai, depois de adentrar o deserto do Sinai, ele subiu até um monte, né, o Monte Sinai. E ali Deus falou com ele, e ali Deus escreveu para ele entregar para o povo os mandamentos, os 10 mandamentos, né? Deus escreveu em tábuas de pedra e Moisés pôde perceber, pôde ver ali o próprio dedo de Deus, né, escrevendo sobre as tábuas da lei, a lei que deveria ser entregue para o povo. E aqui estão os 10 mandamentos. Nós percebemos que os 5 primeiros mandamentos envolvem a relação, né, do homem com Deus, e os 5 últimos mandamentos envolvem a relação do homem com o seu próximo. Então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É Deus dizendo, não podem haver outros deuses, né, no meio do povo de Deus. Não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Não pode fazer imagem nem adorar essas imagens. O número 3, não tomarás o nome do Senhor em vão. É não invocar o nome de Deus em vão. Depois vem o número 4. Nós temos que lembrar do dia do sábado para o santificar. Então aqui, né, o que foi estabelecido para o povo de Israel era lembrar-se do sábado, o dia para santificar ao Senhor. O quinto, honrar o pai e mãe. Né, honrar pai e mãe envolve família. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás, envolve traição matrimonial. O oitavo, não furtarás, que envolve roubo. O nono, não dirás falso testemunho, né, que é a mesma coisa que mentira. E o décimo, não cobiçarás. Então nós temos aqui, corrigindo, né, os 4 primeiros mandamentos sobre a relação com Deus e os 6 últimos sobre a relação com o próximo. Depois nós temos também algumas ordenanças sociais e civis, né, que também envolvem a lei de Moisés, onde é ensinado que o povo precisa mostrar misericórdia e justiça para com o seu próximo, precisa também respeitar os direitos do próximo, inclusive em relação a propriedades, e sobre a importância em suprir as necessidades dos pobres, né, em suprir os necessitados e também aqueles que são os servos de Deus, separados para o trabalho na obra de Deus. Depois nós temos essa aliança que foi proposta por Deus, sendo aceita por Israel. A terceira e última parte do livro de Êxodo, ela fala sobre o tabernáculo, né? E nessa parte a ênfase é na presença de Deus, é a ênfase da presença de Deus.
Essa parte vai do capítulo 25 até o último capítulo, que é o capítulo 40 do livro de Êxodo. Então nós temos aí o plano de Deus para o tabernáculo, né? O que era o tabernáculo? Tabernáculo é a mesma coisa que habitação. A palavra em hebraico ela significa habitação, né? É o próprio santuário, né? É a morada de Deus, é a habitação de Deus. Então era um santuário portátil, né? Onde ficavam ali os objetos sagrados, os móveis sagrados, e ele era construído por cortinas e também por placas de ouro. E o tabernáculo era o que existia para ser a morada, a habitação de Deus, antes de existir o templo. E vamos ver alguns detalhes aqui sobre o tabernáculo. Aqui nós temos uma planta, uma espécie de planta, mostrando o tabernáculo. Então nós temos a parte mais externa aqui do tabernáculo, que é esse primeiro retângulo, que nós vemos aqui, né, que é chamado de átrio. Né? Essa parte, onde é chamada de átrio, ficavam o altar do sacrifício, onde era realizado o holocausto, o lavatório, que servia para a purificação do sacerdote, né? Os sacerdotes eram aqueles que adentravam essa parte do santuário para adorar, para sacrificar ao Senhor, só eles podiam fazer isso, né? E eles tinham que ser purificados também. Na parte mais interior aqui, nesse segundo retângulo, né, que é chamado lugar santo, né? Nós temos o lugar mais externo que é chamado de átrio, e a segunda parte mais interior é o lugar santo. Ficavam aqui, né, a mesa do pão da presença de Deus e ficava também o altar de incenso. Além disso, também ficava o candelabro, né, nessa parte, nessa antessala. E depois a parte mais interior que nós temos é o lugar santíssimo. Né? O lugar santíssimo é essa menor região que tem aqui, onde ficava apenas a Arca da Aliança. Vamos ver isso com um pouquinho de mais detalhes. Aqui nós temos uma representação do que seria, né, o santuário, né? E nós podemos perceber aqui que na parte mais externa está o altar do sacrifício, está o altar em que era realizado o holocausto, né? Um animal era oferecido ao Senhor e queimado ao Senhor, né, como forma de sacrifício. Nós temos também a bacia da purificação, né? E depois nós temos aqui a parte mais interna, que é o lugar santo, e no final aqui o lugar santíssimo, né, do tabernáculo. Aqui os detalhes sobre o lugar santo e o lugar santíssimo. Esse compartimento era onde ficavam aqui, mais uma vez, né, a mesa dos pães da presença, né, ficava também o altar de incenso e ficava o candelabro, né, com 7 lâmpadas que deveriam ficar acesos constantemente, né, diante do Senhor. O compartimento menor, que nós temos aqui, que é o lugar santíssimo, é onde ficava apenas a Arca da Aliança. Neste lugar é onde entrava o sacerdote para poder apresentar a oferta diante do Senhor, a oferta de expiação, né, pelo pecado do povo. E ele só entrava aqui uma vez por ano e sempre depois de passar por um processo de purificação bastante rigoroso, para que ele pudesse entrar na presença de Deus, para que Deus manifestasse a presença dele e o sacerdote não morresse por causa disso. Então, nós temos depois uma parte B falando sobre a punição, né, de Deus sobre o povo, por causa da idolatria do povo. Então, o povo acabou se perdendo e acabou levantando deuses para si, e essa idolatria trouxe sobre Israel julgamento. Essa idolatria, esse pecado foi tão grave que Deus chegou ao ponto de decidir exterminar todo o povo de Israel e começar de novo o povo através apenas de Moisés. Mas Moisés, ele orou a Deus, ele intercedeu a Deus. E essa oração de intercessão fez com que a misericórdia de Deus se manifestasse sobre o povo, e o povo ele foi preservado por causa disso. Depois nós temos também a injunção de Deus ao renovar a aliança, a renovação da aliança, e Deus aplicando uma injunção, uma imposição ao povo para que a aliança fosse renovada.
Por fim, nós temos a presença de Deus no término do tabernáculo, né? A congregação, ela supre abundantemente para a construção do tabernáculo, que tinha muitos detalhes em ouro, né? Toda a congregação, ou seja, todo o povo de Israel que acampava ali ao redor do tabernáculo, eles supriam, né, o tabernáculo, eles traziam, né, o ouro que eles tinham, aquilo que eles tinham conquistado no Egito, né, eles traziam e apresentavam diante do tabernáculo para que pudesse ser usado na adoração. E todos os artífices, né, todos os elementos ali do tabernáculo, eles foram construídos de modo magnífico, né, diante do Senhor. De modo que o Senhor, ele manifestou a glória dele, ele manifestou a presença dele, descendo no meio do povo, numa nuvem de glória. A aplicação prática do livro de Êxodo está aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 18, que diz assim: o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Então, Deus, ele reina desde sempre e para todo sempre. Deus, ele não se agrada ao ver os seus filhos sendo escravizados, pelo pecado. E ele deseja libertar o seu povo constantemente. O convite de Deus para nós é que nós aceitemos os seus mandamentos, nós aceitemos os mandamentos de Deus, é que nós aprendamos a adorá-lo. Para que isso? Para que nós possamos ser libertos do poder da morte, do poder do pecado, e para que nós tenhamos a presença de Deus em nós, em nossas vidas, em nossos corações, todos os dias das nossas vidas. Esse estudo ele é feito baseado no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Ellison, e também o resumo da Bíblia, que é apresentado no site faithforhealing.com. Deus abençoe, em nome de Jesus.